Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe o seu dia. Mais um dia que nós vamos ler 3 capítulos do livro de Isaías. Capítulo 49, 50 e 51. E eu tenho certeza absoluta que Deus, Ele vai falar com todos vocês, tenho certeza disso. Já estamos caminhando aí para o final deste livro que é um livro grande, mas também um livro muito poderoso, que nós aprendemos muito. Aqui no capítulo 49, qual é o propósito do profeta Isaías? É anunciar a missão do servo do Senhor. Então ele anuncia a restauração de Israel. Isaías é o livro mais messiânico da Bíblia, do Velho Testamento, né? Então, quando ele aponta aqui para o servo do Senhor, nós sabemos, esse apontamento aqui é para o Senhor Jesus. Então ele começa falando como o servo do Senhor. Ele chama as ilhas e os povos distantes para ouvir sobre a sua missão, a missão dada por Deus, desde o ventre de sua mãe. Então aqui no capítulo 59, no verso 1, escutem-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, ele fez menção do meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada, e na sombra da sua mão ele escondeu-me, e me tornou uma flecha polida, e me escondeu na sua alvaja. Amém? Então isso daqui é muito forte, do verso 1 até o verso 3, e o profeta aqui, ele vai falando sobre os povos distantes e as ilhas para ouvir a sua missão dada por Deus. Então, desde o ventre materno. Então, ele fala aqui das ilhas para ouvir a missão dada por Deus. Do verso 4 até o verso 6, o servo do Senhor, que é descrito aqui como uma espada afiada e flecha polida, preparada para a missão, para resgatar Israel, que vai ser aqui uma luz para os gentios. Então aqui o verso 13, Deus promete que o servo fará, que será uma aliança para o povo, libertando os prisioneiros e trazendo consolo aos aflitos. Então ele continua aqui, apesar do sentimento de abandono de Sião, Deus assegura aqui que nunca esquecerá do seu povo e a restauração será gloriosa. Do verso 14 até o verso 23, Deus, ele fala, né? Deus não abandonou, Deus não desamparou o seu povo. Então essa mensagem aqui de Isaías 49, e é muito forte esse verso, o o versículo 15, que diz assim: haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Amém? Então, Deus é Deus. Ele jamais vai se esquecer de mim e nem de você. Ele falou, eu gravei o seu nome na palma da minha mão. E isso é muito forte. O verso 16, ele continua assim, o verso 16. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Seus filhos apressam-se em voltar, e aqueles que despojaram afastaram-se de você. Então, isso aqui é muito forte, que a promessa é poderosa. A promessa sobre a nação, para a nação de Israel, essa promessa,
é para mim, é para você, é para todos nós. O capítulo 49 ele termina com a promessa que os opressores de Israel serão derrotados e o povo será salvo. O verso 24, 26, ele fica evidente isso, que é algo glorioso. O capítulo 50 de Isaías, nós vamos terminar o livro, hein? Olha, igreja, é com perseverança, é com luta, que você faz o seu devocional, que você lê a Bíblia, não pulando dias, não, nós não podemos pular dia. Você tem que estar na fé total. É com visão, com determinação. O capítulo 50 de Isaías, qual que é o propósito? É destacar aqui a fidelidade do Senhor, do servo do Senhor, e a resposta de Deus à desobediência de Israel. Então o capítulo 50 começa com Deus questionando Israel sobre a sua desobediência e lembrando que não foi ele que rejeitou o seu povo, mas foi as pessoas que rejeitaram ele, que não era culpa dele. Então Deus, como nós estávamos lendo aqui no capítulo anterior, 49, ele jamais esquecerá de nós. Ele tem uma aliança. Então Deus estava falando aqui, lembra que não foi eu que rejeitei vocês, mas vocês que se afastaram de mim. Então o verso 1 ao verso 3 do capítulo 50 diz assim, olha que coisa gloriosa e magnífica. Assim diz o Senhor, onde está a certidão de divórcio de sua mãe, e qual eu mandei embora? A qual meus credores eu vendi vocês por causa dos seus pecados? Vocês foram vendidos por causa das transgressões de vocês. Sua mãe foi mandada embora. Quando eu vim, porque não encontrei ninguém. Quando eu chamei, porque ninguém respondeu. Será que o meu braço era curto demais para resgatá-los? Amém? A mesma coisa em Gênesis, no capítulo 15. Agora é Gênesis 15. Quando Deus vai falar com Adão e Eva e eles se esconderam. Então Deus está falando, não foi eu que rejeitei vocês. Foram vocês, foram as suas transgressões, os seus pecados que destruíram vocês. Que coisa gloriosa. Então Deus, ele trouxe à tona, à baila, que o sofrimento daquelas pessoas não era por conta de Deus, mas era por conta que aquele povo tinha virado as costas para Deus. Então, aí o servo do Senhor, ele fala aqui da sua fidelidade e disposição em ouvir e obedecer a Deus. Mesmo enfrentando perseguições, lutas, sofrimentos, a Bíblia fala que Jesus foi fiel até a morte. É o servo quem é o servo do Senhor? É o Senhor Jesus. Então aqui Jesus, ele confia plenamente em Deus para justificar e reivindicar a sua causa. Ou seja, Jesus confiou em Deus, confiou até o fim. Por isso a Bíblia aponta Jesus como o modelo e nós temos que imitá-lo, este modelo que foi o Senhor Jesus. O capítulo 50 termina com uma exortação a todos aqueles que temem o Senhor para confiar nele. Isso é advertência do que anda em sua própria luz, avisando que que enfrentarão tormentos, ou seja, o convite de Deus é que venhamos confiar nele plenamente. Quando você confia 99,9%, significa 100% de desconfiança. Nós temos que confiar em Deus 100%. Você tem que se entregar por completo. E é assim que Deus ele vai abençoar. O capítulo 51, o propósito é encorajar Israel para confiar no Senhor e esperar a restauração prometida. Então, aqui o Isaías 51 começa com um chamado a Israel
para ouvir e buscar o Senhor de todo o coração. Lembrando que as bênçãos prometidas a Abraão e Sara, olha só, Deus, ele traz à baila as promessas que foram feitas para Abraão e para Sara. Olha aqui o verso 1 do capítulo 51, que diz assim: escutem vocês que buscam a retidão, procura o Senhor, olhe para a rocha, da qual foram cortadas, e para a pedreira de onde foram cavados. Olhem para Abraão, o seu pai, e para Sara, que os deu à luz. Quando eu chamei, era apenas um, e eu abençoei e se tornou muitos. E eu tomo posse desta palavra, tanto para mim, meu casamento e o meu ministério. Quando Deus chamou, era só nós. Quando Deus chamou Abraão, era só um, e se tornaram muitos. E eu tomo posse desta palavra em o nome do Senhor Jesus. E se você crê, também toma posse dela. Então Deus, ele faz a gente lembrar da promessa que ele fez para Abraão. Porque se eu obedecer, se eu crer, se eu for fiel, pode ter certeza que essa promessa também vai se cumprir. A história de Abraão, né? Com a promessa que ele deu, se cumpriu. Todas as promessas do Senhor Jesus se cumpriram. Deus cumpre todas as suas promessas. Do verso 4 ao verso 6, Deus promete a sua justiça e a salvação, que durarão para sempre, enquanto as coisas temporárias desaparecerão. Então, se apegue naquilo que é eterno. Se apegue naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro. Você sabe que quando a pessoa é carnal, ela se apega àquilo que é passageiro. Nós temos que se apegar àquilo que é eterno, àquilo que vai trazer para a gente, a eternidade. Coisa gloriosa. O verso 7 ao verso 8, o Senhor exorta o seu povo a não temer a repreensão dos homens, pois a justiça é eterna. Então eu tenho que temer a Deus. Eu tenho que temer a Deus. Ele sim é o Todo-Poderoso. Do verso 9 ao verso 11, Deus lembra aqui Israel de sua fidelidade, a fidelidade passada, e promete libertação dos seus opressores. Então o capítulo 51 termina com Deus consolando Jerusalém, prometendo que a taça da sua ira será tirada e dada aos seus opressores. Então essa opressão aqui, a taça da ira do Senhor, ela é usada também lá em Gênesis, ela é usada no decorrer do longo da Bíblia, é o próprio Jesus com a mãe de Tiago e de João. Jesus ele vai falar assim, porque a mãe falou assim, deixa o meu filho ficar à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus falou assim para a mãe de Tiago e de João: os seus filhos estão dispostos a beber do cálice? Porque tem pessoas que elas querem a bênção, mas não têm disposição para beber do cálice do Senhor. Então, ele deixou a mãe de João e de Tiago, com os olhos abertos, que as coisas não é assim. Então, eles estão dispostos a beber da taça que eu vou beber, porque na cruz do Calvário, Jesus, ele bebeu do cálice da ira de Deus, que era para mim e para você. Mas o Senhor Jesus, ele bebeu, porque ele estava na fé. Ele assumiu o meu lugar, ele assumiu o nosso lugar lá na cruz do Calvário. Então, é muito forte, né? Essa taça da ira de Deus, ela vai se enchendo. É o estopim que nós falamos. Deus é paciente, Deus é amor, Deus é justiça, ele é longânimo. Mas tem uma hora que a taça enche. E quando quando que essa taça vai virar? É quando vem só o juízo, só vai restar o juízo. E que Deus tem misericórdia da nossa vida. Só vai restar o juízo. O capítulo 51, o verso 6 diz assim: erga os olhos para os céus, olhe para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, e a terra gastará como uma roupa.
e os seus habitantes morrerão como moscas, mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. Glória a Deus. Olha aí, ele sempre mostrando a eternidade. Nós vamos ficando por aqui, mais 3 capítulos, e eu estou aqui com essa camisa aqui hoje, porque lá na nossa célula, hoje é o dia, como eu posso dizer, das torcidas. E cada um vai com a camisa do seu time. Pastor, o que é isso, pastor? Lá nós vamos explicar. Tem tudo a ver aqui com a palavra de Deus, que é viva e poderosa. Tá certo? Deus abençoe a sua quinta-feira. Deus abençoe o seu dia. Um beijo no seu coração. E até amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, se assim o nosso Deus permitir. Até mais.